Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Vamos começar mais uma série. Já estamos com duas séries rodando aqui no canal. Estamos terminando a nossa série temporada 2 de organização pessoal. Começamos agora uma série ontem de Notion para grupos artísticos e hoje a gente vai começar uma série de Notion para e-commerce. Então, se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está rolando, eu sou o Caio, meu apelido é Caco, esse é o projeto Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias da mente, coloca nessa ferramenta incrível para você construir os seus planos de vida, também os seus planos de negócio, carreira, algum projeto que você queira começar. Então, se você gostou da ideia, considera se inscrever e ativar o sininho. Se você quer ter acesso a todos os modelos, todos os templates que eu já criei aqui no projeto, passa aqui no link do comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Fazendo parte da comunidade, você tem acesso instantâneo aos templates de organização pessoal, organização para mentoria, para consultoria, para estudantes, GTD, Zettelcast. Você vai acessar todos esses modelos e além disso você vai ter 1 hora por semana, uma sala de dúvidas para você tirar a dúvida ali ao vivo comigo, uma live onde a gente vai entrar, vai evoluir os modelos, vai trocar uma ideia sobre Notion. Então, se você gostou, passa aqui no comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Vale lembrar que todo conhecimento aqui é passado do zero, ou seja, você não precisa saber nada de Notion, você pode nunca ter usado a ferramenta na sua vida. Você vai lá no site notion.so, vai instalar o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, e aí você vai fazer a construção aqui no passo a passo junto comigo. É exatamente por isso que eu estou flutuando em cima do Notion, e se você abrir o Notion pela primeira vez, você vai cair aqui na página inicial. Aqui do nosso lado esquerdo a gente tem a nossa barra lateral e aqui na parte do meio a gente tem onde a gente abre as nossas páginas. A primeira opção aqui dentro da nossa barra lateral é o nome da sua conta e aqui do lado a gente tem um quadradinho para a gente criar uma nova página. Então, para a gente começar a nossa central de e-commerce, vou clicar aqui nessa nova página e aí ele vai criar a nova página. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou pedir largura completa. Se você já me acompanha por aqui, sabe que eu não gosto da tela esmagadona. Já tem gente pegando meu tique aí, então se você gosta da tela esmagada, pode manter daquele jeito. Aqui o que a gente vai criar? Aqui a gente vai criar o nome da nossa página inicial, que vai ser Organização para E-commerce. Então vou pôr aqui, depois lá no final eu vou trocar o nome, e aí se você quiser já colocar o nome do seu projeto aqui, você pode trocar aqui, colocar o nome do seu negócio, do seu projeto. Cliquei aqui dentro da página do nosso e-commerce, essa vai ser a nossa página inicial, e para começar eu vou colocar uma barra e vou colocar uma frase de destaque. Então coloquei a nossa frase de destaque, vou trocar a cor dela aqui, vou clicar aqui nesse quadradinho, vou pedir cor e aqui eu vou trocar a cor dela para laranja. Então vamos usar o laranja aqui no nosso e-commerce e aqui por enquanto você não precisa entender direito o que é isso, mas logo mais você vai saber para que serve esse tal dessa frase de destaque. Cliquei aqui embaixo, vamos continuar a nossa construção. Para isso eu vou colocar aqui um sinal de maior e vou dar um espaço, ele cria uma lista de alternantes e aqui eu vou colocar o que? Vou colocar aqui visualizações, então escreve aí junto comigo, vem junto comigo, e base de dados, e bases de dados, beleza? Então aqui ficarão as nossas visualizações e as nossas bases de dados. Vou clicar aqui dentro da nossa lista de alternantes e aqui eu vou colocar uma barra e aqui eu vou colocar uma página. Então coloquei barra página, ele vai trazer a opção, vou clicar em cima e aqui vou digitar base de dados. Então o que a gente está fazendo? Estou criando uma página de base de dados, vou pedir aqui também largura completa e aqui dentro dessa nossa página a gente vai criar as nossas bases. Caco, não sei o que é base de dados, nunca ouvi falar, não sou da área de TI. Fica tranquilo, a base de dados nada mais é do que uma tabela de Excel e conforme a gente for construindo você vai entender. Então não precisa se preocupar muito em saber o que é uma base de dados, só vem junto comigo. Aqui o que a gente vai fazer dentro da nossa base de dados? Vou colocar uma barra e aqui eu vou pedir para colocar uma base de dados de página inteira. Tá vendo que eu comecei a digitar, ele já trouxe?
Vou clicar aqui e aí ó, ele vai perguntar para nós. Tá bom, é uma nova base de dados ou é algo que já tem aí no seu Notion? Eu vou criar uma nova base de dados, a gente está criando tudo do zero, então vem junto comigo. E aqui a gente tem um padrão de nome de bases que eu costumo aplicar aqui no nosso projeto, aqui no Sou Estrategista. Se você já me acompanha, você já sabe. Eu gosto de usar esse padrão até para poder facilitar encontrar depois. Então vou colocar aqui ó, o BD underline projetos. Opa! Projetos underline e-commerce. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui BD underline projetos underline e-commerce, vai ser o nome da base de dados de projetos. Vou vir aqui, ó, em cima de nome, vou clicar e vou trocar aqui, ó, para nome do projeto. E aí, ó, vou vir aqui em adicionar propriedade e vou pedir uma propriedade de status. Vou adicionar aqui uma página para você poder ver e aí, ó, em status ele já traz aqui ó, os status padrão que a gente está acostumado. E caso você queira adicionar um novo status, você pode vir aqui ó, em editar propriedade, clicar aqui ó, nesse maisinho e adicionar uma opção aqui ó, em a fazer. Você pode clicar aqui ó, em andamento no maisinho, clicar, colocar um novo status de em andamento. E também pode colocar aqui em concluído, beleza? Vou manter só esses status por enquanto, vou clicar aqui ó, no maisinho e vou colocar uma propriedade de texto. Se foi muito rápido, ó, vem no maisinho e procura aqui ó, texto, clica, aí ele vai adicionar a propriedade. Vou clicar aqui ó, e vou mudar para descrição. Então deixa eu colocar aqui ó, descrição, opa, tá de rosca, hein? Beleza? A ideia aqui é simples, né? Você colocar sobre o que é esse projeto aqui, ter uma breve descrição do que você vai fazer nesse projeto. Vou seguir adicionando propriedades, vou clicar aqui ó, no maisinho, vou pedir uma propriedade de selecionar agora e esta propriedade eu vou trocar para prioridade. Então vem junto comigo e aqui ó, em prioridade eu vou editar as propriedades e vou adicionar uma opção. Quais opções que a gente vai adicionar? Vou pôr aqui ó, alta. Vou pôr aqui ó, média e vou pôr aqui ó, baixa. Então estou colocando aqui as prioridades. E aí vou colocar também uma aqui ó, que é urgente. Beleza? Então temos aqui as nossas prioridades. Vou puxar o urgente para último. Vou seguir adicionando propriedades aqui. Vou vir no maisinho. Vou adicionar agora uma propriedade de pessoa. E aí aqui a gente está falando de pessoas que trabalhem aí junto com você. Então se você tiver mais pessoas trabalhando com você, é aqui que você vai falar quem que é o responsável pelo projeto. Vou adicionar mais uma propriedade que é a nossa propriedade de data. Então vou colocar aqui, né? A gente não tinha colocado a data. Vou clicar aqui, vou pedir para editar a propriedade, tá certinho, não vou alterar nada. Só vou alterar aqui ó, a ordem das propriedades, então vou deixar a data aqui ó, depois de status. Na verdade vou deixar pessoa primeiro, data, prioridade e descrição, beleza? Tá pronta então aqui a nossa tabela de projetos. Por enquanto é isso que a gente vai ter por aqui. No episódio que a gente for falar sobre projetos propriamente dito, a gente vai evoluir essa tabela. Beleza? Vou adicionar aqui, ó, vou excluir, na verdade, esse projeto que eu tinha adicionado só para ver as opções. Vou clicar aqui, ó, em base de dados para voltar lá na nossa página de base de dados e agora a gente tem aqui, ó, a nossa base de projetos. E aí eu vou clicar aqui embaixo e vou colocar novamente um comando barra e vou pedir novamente uma base de dados de página inteira. E aí, ó, quando eu clico, ele pergunta: é uma nova base de dados ou você quer linkar alguma coisa que já tem aí no seu Notion? Eu estou adicionando tudo do zero, você também, se você não tem uma outra base. Então vem aqui ó, em nova base de dados e aí vamos seguir o mesmo padrão de nomenclatura. Vou colocar aqui ó, BD underline tarefas. Opa, foi 2 Fs ali, vou pôr aqui ó, underline e-commerce. E aqui na nossa tabela de tarefas, vou trocar aqui o nome para nome da tarefa. Vou adicionar aqui também algumas propriedades bem parecidas com as propriedades que a gente adicionou ali em projetos. A primeira é data, vou colocar aqui a nossa propriedade de data. Vou clicar no maisinho, vou pedir para colocar uma caixa de seleção. Então deixa eu ver aqui se eu acho. Cadê a caixa de seleção? Ó, tá vendo? Ó? Vou clicar aqui e aí aqui esta propriedade eu vou trocar para feito. Não vou deixar maiúsculo porque senão vai ficar esquisito. Na verdade eu vou tirar o nome e vou deixar só o quadradinho ali.
que aí eu vou saber que é uma propriedade aqui só de marcação aqui, né? Em projeto ali a gente não colocou, mas apesar do que projeto a gente pode só categorizar lá por status, né? Vou adicionar mais propriedades aqui, ó, vou clicar, vou pedir para adicionar aqui também pessoa. Então ali a gente está falando de responsável, né? Então se você tiver um time, você vai poder nomear tarefas aqui para as pessoas. Vou adicionar também aqui, ó, vou vir aqui no nosso maisinho e vou adicionar aqui a propriedade de status. Então aqui, ó, em status a gente vai ter aqueles status padrão. Então também vou poder aqui controlar como é que está o andamento dessa atividade. E também vou adicionar uma propriedade de prioridade, que eu vou colocar aqui, ó, a nossa propriedade de selecionar. E aí, ó, vou trocar o nome para prioridade. E vou aqui, ó, adicionar opções, assim como a gente fez ali em projeto. Então vou colocar aqui, ó, urgente. Vou colocar aqui, ó, alta. Vou colocar aqui, ó, baixa. Ou vou colocar aqui média, né? E vou colocar aqui baixa. E aí depois a gente vai alterar aqui, deixar tudo no padrão. Acabou que eu cliquei fora ali, não adicionei o baixo. E aí a gente vai deixar com as cores bonitinhas, não se preocupa muito com isso agora. Por enquanto a gente está só criando para a gente poder criar a nossa página inicial. Porque na verdade esse vídeo é sobre página inicial, mas já estamos construindo nossas primeiras bases aqui. Vou trocar aqui a ordem das propriedades e aí vou deixar status aqui em segundo. Vou deixar a pessoa, vou deixar a data prioridade, meio que seguindo aquele padrão que a gente aplicou ali em projetos. Vou voltar na nossa página inicial. Caco, como que eu volto na página inicial? Ó, primeiro de tudo, você tem esse menuzinho aqui, ó, em cima, que você pode navegar por ele aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, em organização para e-commerce, clico e eu tô na minha página inicial aqui. Ó, aqui embaixo eu vou adicionar, para isso eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho, ó, tá vendo que tem aqui do lado de base de dados? E vou colocar uma barra página. E aqui, ó, vou clicar em página e aqui eu vou colocar visualizações. Então é aqui que eu vou criar as minhas visualizações. Fica tranquilo, fica tranquila. Por enquanto não se preocupa muito com isso. Mais para frente a gente vai fazer tudo no passo a passo. E vou voltar aqui, ó, nessa flechinha para voltar na nossa página inicial. Aqui agora o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, para fechar a nossa flechinha. E aqui eu vou colocar uma barra. E aqui eu vou colocar também uma frase de destaque. Então coloquei aqui, ó, a nossa frase de destaque. Só que aqui eu vou trocar a cor dessa nossa frase para uma cor um pouco mais sóbria, um pouco menos chamativa. Eu vou colocar aqui, ó, um cinza, beleza? E aqui dentro da nossa frase de destaque eu vou colocar 3 hashtags, vou dar um espaço. E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, os nossos projetos. Cliquei aqui embaixo da nossa frase de destaque, vou colocar 3 sinais de menos. Tá começando a ficar com uma carinha aqui um pouco melhor. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa visualização de base de dados aqui para baixo. Vou dar alguns enters para empurrar ela mais para baixo. E aqui, ó, vou colocar a nossa parte de projetos. Como que eu faço isso? A gente já criou a nossa base lá, né, dentro de base de dados. Vou colocar uma barra e aí, ó, vou pedir uma visualização vinculada da base de dados. E aqui, ó, quando você clicar, ele vai perguntar para você, tá bom, qual base de dados que você quer trazer para cá? E aqui eu vou pedir para trazer a nossa base de projetos. Então ele vai trazer para cá, para nossa tela inicial, a nossa parte de projetos. E aí ele vai perguntar aqui para você, você quer trazer a sua tabela que você criou lá ou você quer criar uma nova visualização? Quero trazer a mesma tabela, então não vou me preocupar muito com isso. Vou vir aqui, ó, em layout, vou clicar aqui, ó, para não mostrar o título da base de dados, para não ficar aquela coisa esquisita. E aqui, ó, vou voltar aqui na flechinha e vou colocar aqui, ó, todos, que aqui vai ser todos os projetos. Beleza? Vou clicar fora aqui e aí aqui, ó, na nossa parte aqui de página inicial, eu vou esconder essa propriedade de descrição, então vou pedir para ocultar essa propriedade. Feito isso, vou vir aqui, ó, nas nossas visualizações e aqui, ó, vou clicar aquela página que a gente criou, vou entrar aqui e aqui, ó, vou começar a criar algumas páginas. Então, quais páginas que a gente vai criar? Vou criar aqui, ó, para criar a página, coloca barra e começa a digitar a página, ele vai trazer, vou clicar, vou pedir aqui, ó, 3 pontinhos, largura completa e aqui, ó, vou colocar a nossa página de projetos e tarefas.
Por enquanto a gente só está criando a estrutura, vou voltar aqui e vou criar mais algumas páginas aqui. Para isso eu vou clicar aqui, ó, do lado de projetos e tarefas e vou pedir para duplicar. E aí ele criou aqui, ó, é só eu trocar o nome. Vou trocar aqui o nome para reuniões. E aí vou voltar aqui novamente na nossa flechinha. Agora eu vou selecionar os dois e vou pedir para duplicar. E aí, ó, consigo acelerar aqui. Vou colocar aqui, ó, documentos. Depois, se não for exatamente esse nome, aí a gente troca. Vou voltar aqui. Aqui, ó, reuniões 1. Eu vou trocar aqui, ó, para equipe. Vou clicar aqui para voltar e agora eu posso duplicar aqui, ó, tudo, né? Posso criar aqui, ó, mais 8 páginas, então vou selecionar tudo, vou pedir para duplicar. Aqui, ó, vou colocar o que? Vou trocar aqui, ó, para finanças. Aí vou clicar para voltar aqui na nossa flechinha, vou clicar aqui, ó, em reuniões 1, vou trocar aqui para contratações, parceiros e contratações. Então vou pôr aqui, ó, parceiros e contratações. Vou voltar aqui, ó, na nossa flechinha, vou trocar aqui também, vou pôr aqui, ó, como inventário, vou pôr controle de inventário, beleza? Vou voltar aqui na nossa flechinha, vou clicar aqui, ó, em equipe 1, vou trocar aqui, ó, para redes sociais e aí vou voltar aqui, ó, na nossa flechinha e vou duplicar aqui, ó, redes sociais. Então cliquei aqui, ó, se foi muito rápido, vou clicar nesse quadradinho, vou pedir para duplicar e aí, ó, vou me arrastar aqui para a direita e aí vou pedir aqui, ó, para duplicar, vou voltar aqui para a esquerda e aqui, ó, vou trocar para metas. E aí, se precisar, depois a gente adiciona mais alguma outra página, mas por enquanto acredito que é isso. Vou voltar aqui, ó, na nossa página inicial em organização para e-commerce, aqui, ó, no nosso menuzinho de cima. E agora a gente tem aqui as nossas visualizações. Vou segurar o Command, vou clicar aqui, ó, em visualizações. Se você tiver no Windows, você segura o Ctrl. E aí, ó, ele vai abrir aqui, ó, numa nova página. E aí aqui o que a gente vai fazer? Vou clicar com o botão direito em cima de projetos e tarefas e vou copiar o link. Vou vir aqui, ó, em organização para e-commerce. Vou vir aqui, ó, do lado da nossa frase de destaque laranja. Vou clicar nesse maisinho. E aqui, ó, vou colar aqui, ó, o link que a gente copiou lá do nosso projetos e tarefas. E aí ele vai perguntar para nós, você quer colar como menção ou como URL? Vou colar aqui, ó, como menção e ele vai criar aqui, ó, nosso menuzinho projetos e tarefas. Achei que ficou tudo muito apertado, vou vir aqui, ó, do lado da nossa frase de destaque laranja, vou clicar no maisinho e vou colocar 3 sinais de menos para criar uma linha. Então, ó, ele não criou, mas agora ele criou. Então, quando você coloca ali 3 sinais de menos, ele cria essa linha para deixar as coisas mais separadas. Vou fechar aqui, ó, a barra lateral para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou clicar aqui do lado de projetos e tarefas, vou colocar essa barra vertical, que eu não sei o nome. Vou voltar aqui, ó, em visualizações e vou copiar agora o link de reuniões. E aí vou voltar aqui na nossa página inicial e vou colar e vou pedir para fazer menção à página. Estou criando links lá para as nossas visualizações para não ter que ficar com tudo aqui na página. Vou usar aqui de novo o nosso bastão aqui vertical, vou dar um espaço, vou vir em visualizações, vou clicar com o botão direito em documentos, vou pedir para copiar o link e vou voltar aqui na nossa página inicial, vou colar e vou pedir menção à página. Estou fazendo a mesma coisa, vou acelerar aqui para não ficar muito chato, mas basicamente estou vindo aqui nas páginas de visualização, estou copiando o link das páginas que a gente criou, estou voltando aqui e estou criando um menu aqui em cima, ó, colando, pedindo menção e colocando aqui, ó, o divisor, que é o nosso bastão ali vertical, eu ia falar horizontal, mas é vertical. Então vamos dar sequência aqui, ó, vou copiar finanças, vou voltar, vou colar, vou pedir menção e aí, ó, vou colocar aqui novamente o nosso divisor, vou voltar aqui na nossa página, vou copiar o link de parceiros e contratações, vou colar, vou pedir menção novamente. Ó, estamos construindo aqui o nosso menu da nossa página inicial. Tô vindo aqui, ó, novamente, vou copiar controle de inventário, vou levar para lá, vou pedir menção, aí aqui, ó, ficou grudado, né? Vou clicar aqui, ó, para dar um espaço para ficar mais bonitinho. Depois a gente vai colocar os ícones nessas páginas, vai ficar bem legal aqui.
Vou colocar aqui ó, o bastão novamente, vou vir em visualizações e aí ó, não lembro qual foi o último controle de inventário. Vou pegar aqui ó, redes sociais, vou copiar o link, vou vir aqui, vou colar novamente, vou pedir menção e aqui ó, vou colocar novamente o nosso divisor e vou copiar o nosso último item lá que é metas. Vou voltar aqui na nossa tela inicial, vou colar, vou pedir menção e aqui tá pronto o nosso menuzinho aqui da parte superior. Vou dar um espaço aqui, ó, até para não ficar muito colado, para a gente deixar projetos aqui um pouco mais para baixo e aí a gente fica aqui com o nosso menu de navegação aqui na parte superior. Talvez a gente pudesse trazer até esse menu aqui para dentro da frase de destaque, mas eu tenho uma ideia melhor para essa frase de destaque. Talvez eu traga o menu aqui para cima da frase de destaque para deixar mais separado, para ficar mais bonitinho, para a gente não ter que criar aqui, ó, por exemplo, esse outro espaço entre projetos. Beleza? Conforme a gente for evoluindo, a gente vai melhorando aqui essa parte de estética, mas basicamente essa é a nossa página inicial da organização para e-commerce. Aqui você já tem uma ideia do que vem pela frente, né? Então a gente vai ter toda essa construção dessa estrutura, você não perde por esperar, vai ser muito interessante, você vai aprender muito, vai conseguir organizar o seu e-commerce, vai conseguir deixar as coisas tudo centralizada para você tocar e evoluir aí o seu projeto e negócio. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo ajude muito você na prática. Se esse foi o caso, deixa um curtir, deixa um comentário, ajuda demais o nosso canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Vale lembrar que aqui a gente não tem nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani criando tudo, roteirizando, postando, editando, respondendo. É muito importante para nós saber que está gerando valor para você, que você está gostando. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita agora, para tudo, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana são 5 vídeos falando sobre gestão, organização, estratégia, muito planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias da mente e coloca nessa ferramenta incrível para você construir o seu estilo de vida, construir o seu projeto, seu negócio ou a sua carreira, aquilo que você quer desenvolver aí dentro da sua carreira profissional. Então, se você gostou da ideia, considere se inscrever e ativar o sininho. Para ter acesso a todos os modelos que eu já criei, passa aqui ó, no comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Fazendo parte da comunidade, você tem acesso para duplicar todos os templates e também acesso a uma live semanal para tirar dúvida e trocar ideias sobre Notion. Eu sou o Caio, meu apelido é Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!